Salve, internautas! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Quem está comigo aqui hoje é o Misael Fará. Ele vai me ajudar a conversar com a nossa convidada. E eu gostaria de avisar vocês que esse daqui está sendo gravado, mais uma vez, vai ao ar dia 6 de janeiro de 2023. E então não vai dar para participar, né, para os internautas participarem, mas vocês podem participar de outra maneira. Que maneira que vocês podem participar? Primeiro, dando like, vai ajudar muito o nosso canal. Segundo, se inscrevendo no nosso canal. E são 2 canais, não se esqueçam disso. É o Ibra Talks, esse daqui que vocês estão vendo, e tem o Cortes do Ibra Talks. Além de se inscrever, o que mais que vocês podem fazer para ajudar? Vocês podem ativar o sininho. E se ativar o sininho, quando ativar, não é se ativar não, é quando ativar o sininho, vocês vão colocar para receber todas as notificações. Assim vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E eu gostaria de agradecer, né, o nosso patrocinador, que é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros. A gente tem alguns livros aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, Os Animais e as Constelações Familiares, Desperte Sua Consciência, A Sombra da Alma, Os 7 Mundos. Esses 2 últimos que eu mostrei são de ficção, os outros de autoajuda, esse daqui de constelações familiares, né? E o nosso xodó, né, que a Editora Vilese fez pra gente, publicou pra gente, que é o livro do Ibra, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária. E quem que vai estar aqui com a gente hoje? Quem que está aqui é a Edna Bonfim. A Edna, ela trabalha com marketing, tem muitas histórias para contar para a gente, né? Tudo bom, Edna? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouco com vocês. Bacana. Como eu sei que você já tem os livros 7 Mundos e A Sombra da Alma, a Editora Vilese vai te dar o livro Desperte Sua Consciência, A Nova Terra Exige um Novo Homem, que é da Desirê de Noronha. É muito legal esse livro aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que, gente, vocês têm que ler, porque tem muitos livros muito bons. Eu já li uns 3 ou 4 e agora mais um aqui da Desperte Sua Consciência. Já tem diversão pro fim do ano aí. Pro final já tem, é verdade, já tem diversão mais aqui. É um livro muito gostoso de ler, é muito rapidinho. É rapidinho, né? É muito legal para ler. Então, Edna, vamos conversar um pouquinho aqui. Você tem uma empresa chamada TVIS. TVIS, Estratégia de Marketing Digital. Olha que bacana, né? Que chique, né? Chiquésima. E o que você faz nessa empresa? O que ela é? A TVIS, ela é uma empresa, como diz, de marketing digital, mas muito mais do que isso. Porque a gente tenta criar estratégias, né? Desde que ela foi criada, o intuito foi sempre não somente atender a um cliente, mas participar do negócio, do cliente, entender e crescer junto, que é o que eu sempre falo. Eu não trabalho para os clientes, eu trabalho com os clientes, porque é uma maneira diferente. Eu acho que esse é o nosso diferencial. A gente tenta entender o que o cliente está precisando e tenta sempre levar mais coisas, tentar falar, olha, isso aqui é bom nesse momento, ou vamos criar uma estratégia, isso pode ser feito dessa forma. Ouvimos muito o cliente também, que é muito interessante isso, de ter esse feedback, de poder fazer coisas diferentes, né? E você faz tanto a parte de arte, essas coisas, e a divulgação, e inclusive o lead, toda essa parte, né? Tudo que está relacionado com marketing digital, desde o princípio. Se a pessoa precisa de um site ou está em dúvida se quer um site ou se quer só redes sociais, que muita gente pensa nisso e está errado, porque o site ele é uma peça importante. Quanto mais tempo você tiver o site, mais está lá seu cartãozinho, né? E você tem uma série de coisas que é bom ter o site. A gente faz as redes sociais, também cria identidade visual, logo, artes, adesivos, tudo que for relacionado a marketing. Também, se vocês, por exemplo, num stands de feira, se precisar ser feito. E a parte também de edição de vídeos, todo relacionado. A gente faz vídeos tanto para as redes sociais como para
para YouTube, tudo que vocês imaginarem, a gente está dentro e sempre acompanhando o cliente. E se não temos o que a pessoa precisa na hora, a gente vai atrás para poder oferecer sempre o melhor. Olha, acabou de fazer um baita marketing. Esse marketing é bom, hein? A gente está aqui para isso. Agora eu tenho uma curiosidade, porque assim, eu sempre vejo o nome Tevis, mas eu não faço a menor ideia de onde apareceu esse nome. O que é? Tem uma historinha boa. Tevis, ele tem um significado que é ter visão, né? Ele para mim, ele significa muito, porque ele surgiu porque a minha mãe tinha um cachorrinho, um Lhasa, ferrado, fedido, ninguém gostava dele. Coitado. Mas ele tinha um olhar, gente, que era muito de sabedoria e coisas assim. E eu lembro que quando eu estava buscando um nome para a empresa, eu olhei para ele e falei, Tevis, o que você acha? Que nome? E ele olhou assim, eu falei, Tevis, né? E foi ter uma visão naquele momento, porque é ir muito mais além do que você está vendo ali, né? A gente chegar em outras coisas, em outras pessoas, levar a sua... É legal. Sua verdade, né? É bacana você falou ir além, né? Porque assim, eu vejo a tua empresa, são poucas que fazem, que abraçam toda a parte de marketing, né? Porque um quer só fazer a parte visual, outro só quer fazer o Google, o AdSense, Google Ads, essas coisas. E outro só quer fazer stand para feira. Né? É verdade. E tem empresa especializada em stand para feira, empresa especializada em arte visual. E a tua faz tudo, né? Sim, isso porque eu acho que a comunicação ela é integrada. Eu não acredito você fazer as coisas isoladas. A mensagem da sua empresa ela tem que ser a mesma em todos os canais que você utilizar para essa divulgação, né? Então é importante a gente entender de Google Ads, de Facebook Ads, de como tá, o que a mensagem vai passar. Eu acho que você tem que assessorar o seu cliente, muitas vezes, porque não é o melhor, às vezes, o que ele está querendo. E você tem essa condição porque você está olhando mais amplo, né? Você está vendo uma visão geral de tudo que está acontecendo para poder falar, olha, se você fizer essa ação, saiba que pode acontecer isso e isso. E isso dá os parâmetros também, né? Para poder situar, gente, o que acontece, a Tevis, é porque eu sempre vejo escrito e nunca tinha falado o nome, né? Sempre é a primeira vez. É uma empresa até que foi contratada pelo Ibra, né? É uma empresa que é contratada pelo Ibra para fazer todo o marketing do Ibra. Então, por isso que até a gente conhece mais a fundo o que eles fazem, né? Então, eu acho isso bem bacana. Mas tem uma coisa que é interessante, porque a Edna, ela não ficou muito... Ela está há pouco tempo no Brasil, né? Onde que você está? Pouco tempo nada, já tenho mas 10 assim, anos. 10 anos é pouco tempo, quer dizer, você estava fora. Eu morei 20 anos na Espanha. Então, durante 20 anos na e como Espanha. é que você chegou lá? Essa aqui é uma história muito boa. Eu fiz a faculdade aqui, terminei faculdade de administração de empresas. E era uma época que estava muita gente saindo do Brasil, sabe? Naquela época das diretas Como e coisas. Como agora também, né? Como agora, por isso que eu ia falar, não mudou nada, gente. Quando eu vejo até hoje estudantes que terminam e andam perdidos, não sabem o que fazer, eu passei por isso. Na hora que eu vou contratar, por exemplo, eu vejo como as pessoas chegam a mim e eu falo, eu já sei isso, eu já passei por isso. E eu decidi que eu não queria ficar. Fui morar... Me convidaram para ir para o Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda. Fiquei 2 anos lá. Foi muito bom para, sabe, botar a cabeça no lugar, ver o que eu queria. E meu irmão estava morando em Londres. E em 91 ele falou para mim, em janeiro, assim, ele me ligou e falou, vem para cá que já está tudo pronto para você, já paguei curso de inglês, já fiz todas as histórias, você tem que vir para ficar aqui comigo. E ele já tinha uns 3 anos lá. Aí, tá bom, peguei, falei, vou para Londres. Voltei para São Paulo, arrumei minha viagem e, tipo assim, em maio eu já estava indo para Espanha. Foi... então você não foi para Londres, você foi para Espanha. Não, para Espanha não, desculpa, para Londres. Tá. Aí é que vem a coisa. Quando tudo certinho, primeira vez não sabia falar inglês, não sabia falar espanhol, não sabia falar nada. Saí daqui assim, cru. Vou lá, meu irmão me esperando. Quando eu chego em Heathrow, no aeroporto, simplesmente me barraram, não me deixaram entrar.
porque eu não conseguia falar, eles perguntavam... só porque você não falava inglês, era Exatamente. solteira, não tinha emprego, esse Nada. pessoal persegue brasileiro, né? Persegue. Não, mas foi Não bem tinha nenhum assim. atrativo pro país. Assim, não, o que esse brasileiro tá fazendo aqui? Mas olha como são as coisas. Aí, pra mim, que era assim, eu nem queria... Falei, tô aqui mais preocupada nesse momento, porque eles te levam numa salinha e você fica... Te colocaram na salinha lá? numa salinha isolada lá, porque você fica esperando. Uhum. Eu acho que a pessoa, na época, é assim, não vou com a cara dela e falar, isso aqui não vai entrar. E eles marcam teu passaporte com um xizinho, né? E eu lá, preocupada, assim, com meu irmão. Eu falei, não tem problema voltar para minha casa, não tem problema voltar para o Brasil. E eu tô lá quietinha, daqui a pouco eu só escuto um barulho, e vem meu irmão, entra na sala, gritando, esses ingleses que eles acham, que como é que vocês não deixam você entrar, se tá tudo certo, eu não tô ilegal, fazendo um escândalo. Aí ele olhou para mim, e isso eu nunca me esqueço, ele falou, você não vai voltar pro Brasil, você vai pra Espanha. Mas peraí, como é que teu irmão teve acesso a essa sala? Aí é que tá. Ele tava esperando lá fora, e ele via o que eu não saía. E ele falou, alguma coisa aconteceu. Ele foi lá e perguntou, ele falou, eu exijo ver a minha irmã, eu quero, se eu não vou sair daqui, se vocês não me levarem com a minha irmã. Foi tão convincente que levaram ele. Ele ficou quantos anos preso? Nada. Pior é que não. Porque invadia. Porque é o que ele falou, ele não estava ilegal, não era nada, ele estava tudo certinho. Então, por isso que eu acho que depende muito da sorte das pessoas, e nesse caso não era para mim ter ido para a Inglaterra. E eu tinha uma escala, eu peguei o voo nesse mesmo dia. Cheguei na Inglaterra, não entrei, peguei o voo para Madrid, são 2 horas. Cheguei em Madrid, assim, super triste, que você fala, poxa, pensava uma coisa, barrada, né, não sei o quê. Aí eu lembro até hoje, abri meu passaporte e mostrei também não falava espanhol. o guarda lá de segurança lá do aeroporto abriu assim, do controle de passaporte, olhou a minha cara e falou, esses ingleses não te deixaram entrar? Nossa, que sorte, porque a Espanha é rígida, né? Muito. Super rígida. E sempre foi. Então, eu acho que a Espanha, para mim, foi sempre um lugar muito porta, fácil. né? É uma porta aí, desde o começo. E meu irmão falou para mim ir para a Espanha, porque lá eu ia no consulado inglês tentar conseguir o visto. Só que, gente, eu fiquei 3 meses tentando conseguir o visto. E eles cada hora falando com o cônsul, meu irmão falando com o pessoal, a embaixada, todos os lados. E nada resolvia. Depois de 3 meses na Espanha... Você já estava na Espanha. Eu já estava na Espanha. Falando espanhol? Não, hablando não. O que eu fiz? Eu cheguei e eu comecei a ler jornal e funciona. E eu falo uma coisa para vocês. Quem mora em São Paulo, você pode morar em qualquer lugar do mundo. Gente, São Paulo é um mundo. Aqui é uma escola. Então você vai para qualquer outro lugar, você fala... Se São Paulo funciona aqui é igual em menor proporção, porque Madrid tem 3,5 milhões de habitantes, né? A capital é pequena. E foi nesse sentido que eu comecei a ler, comecei a ver as coisas, comecei a fazer amizade. Aí eu conheci uma brasileira que ela foi trabalhar num hostal, tipo hotel, né? Essas coisas. E eu arrumei um trabalho, peguei segunda mano, o jornal, para ir levar uma menina, para mandar ela para a escola. Uma menina que era deficiente, né? Ela era tetraplégica. E eu só tinha que ir de manhã, dar o café da manhã, trocar ela e botar no ônibusinhos para ela ir para a escola. E num determinado momento, a outra brasileira, me ofereceram na casa dessa menina se eu queria trabalhar lá direto. Eu falei, eu não vou ficar na Espanha. E aí a menina que estava no hostal pediu para trocar. Então eu fui trabalhar no hostal e ela foi cuidar da menina. E foi aí que eu conheci uma ucraniana, que eram os donos, casada com um chileno. E eles estavam vendo que eu estava atrás do visto para ir para a Inglaterra. E eles falaram, olha, você sabe que saiu uma lei de estrangeiria e a gente está vendo que vai acabar seu visto. A gente queria oferecer para você um contrato de trabalho. Se você não for para a Inglaterra e for ficar aqui, você sempre vai estar legal. Olha que legal. Aí, caiu no colo, né? Na tava Espanha tudo foi conspirando muito, pra você ficar realmente aí na Espanha. ainda me lembro que eu falei, mas eu não quero ficar aqui. Não, mas se você ficar, você vai ficar legal. Você vai sempre estar legal. Aí eu falei, então, o que eu preciso fazer? Nada. A cópia do seu passaporte e... Eles fizeram tudo. Fizeram tudo e foi assim que eu comecei na Espanha e depois, nesse mesmo ano,
Meu irmão foi me visitar na Espanha. Eu fui para a Inglaterra, fiquei 1 mês e meio viajando por toda a Inglaterra. Aí te aceitaram lá? Acertaram, porque eu já tinha meu... Estava trabalhando na Espanha. Já estava trabalhando na Espanha, já tinha passaporte, entrei. E aí eu falava que não quer morar na Inglaterra, agora sou eu. Aqui chove muito. Né? Aqui chove muito. Chove muito 4 horas da tarde em dezembro, é um escuro danado. Nossa. Frio. Horrível, assim, mas é muito legal, eu adoro Londres, adoro... Não, mas assim, pra gente que é brasileiro, que tá acostumado com o sol o tempo todo, você morar num país que 360 dias chove... É uma mudança muito radical, né? Até de clima, não só de cultura, mas de clima mesmo, né? Imagina você ficar... o clima. É outra vida, gente. Por isso que eu acho que nunca dá para comparar o lugar onde você tá, né? Então, eu até perguntei assim, eu falei, você tá há pouco tempo no Brasil, né? Porque, assim, quando a gente sai, a experiência é muito grande, né? Então, você viveu na Europa, você tem a experiência de um marketing na Europa, de como é feito. Eles estão sempre um passo à frente, né? E agora a internet está ajudando a deixar tudo muito parecido, mas há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não, né? Não. Então, 20 anos, você ficou lá 20 anos? Toda a minha carreira, ela acabou sendo internacional, porque a vantagem de você já sair com uma faculdade, ou já você tendo um nível superior, eu cheguei lá, queria continuar meus estudos, né? E foi o que eu tentei fazer. Primeiro o espanhol que eu aprendi na Escola Oficial de Idiomas, fico 2 anos já. De tanto ler o jornal, eu já entrei no 3º ano de espanhol, diretamente. Olha, porque você consegue... É verdade. Então, fez a prova e passou. Fez. Mas aí depois eu tive que estudar mais que todo mundo para pegar o que eu não tinha aprendido nos outros 2. Para compensar, né? Compensar. Porque é aquele básico. Mas é muito bom. E, assim, a parte dos trabalhos, esses quando você chega, que não conhece, que é bom para você se situar. E depois eu comecei a trabalhar numa empresa de importação e exportação com países de língua portuguesa. Então, eu ia para Portugal, eu cheguei para Angola, com produtos de coisas assim. Tinha Timor, os casos não cheguei aí nem Timor nem Moçambique, mas a gente fazia para todas essas... Só que eu não gostava muito da área, não era muito minha praça. Aí, depois disso, eu entrei fui trabalhar numa empresa francesa, que era uma startup francesa, gente, que foram eles os criadores do nosso GPS hoje em dia, em tempo real. Isso eles já faziam em 98. É o GPS da Europa, né? Que é diferente do GPS Não, americano. eles venderam depois para os Estados Unidos. Ah, venderam? Foi. Tá. Foram eles que inventaram a tecnologia e era legal, porque a gente sabia se tinha um acidente em tal lugar, já sabia qual restaurante, farmácias, eles faziam todo esse mapeamento. Imagino que devia ficar olhando assim, falando, nossa, é fantástico. Hoje a gente usa, né? Hoje é algo não dá valor. Nada, lá era o máximo. Como pode viver sem? A gente nem imagina ficar sem, por exemplo, um navegador, algo do tipo, né? Imagina isso há alguns anos atrás. No podcast passado, que a Camila Marques falou, e se acabar a internet? Realmente, acho que um monte de gente morre. Eu também morro. Acaba a internet, nada, né? você vai ver um monte de gente fazendo tum. Eu acho que é verdade. É que hoje a gente trabalha, você vê, eu dou aula pela internet, eu venho no Ibra toda sexta-feira, mas eu trabalho todo dia, né, Misael? Todo dia. Eu fico todo dia falando com todo mundo, né, Edna? E eu trabalho aonde? Eu trabalho em casa, de short, camiseta, quando estou de camiseta. Então, no computador, né? Então, não, a gente não dá. Sem internet não dá. Não dá. A minha esposa mesmo, ela trabalha full time, home office. Full time, assim, ela tá o tempo todo lá. Ela saiu ontem que ela tinha uma apresentação, mas acho que ela fazia, sei lá, 1 ano que ela não saía de casa para para trabalhar, né? Não, eu mas sei. Para sair, sim. A internet facilitou muito, né? E estreita muitas regiões, muitos países. Às vezes você precisa falar com alguém. Por exemplo, se você estivesse lá na Espanha hoje, a gente conseguiria falar com ela certeza. tranquilamente, né? Fazer tanto né? que tudo via internet. Quando eu tenho que fazer alguma viagem, eu levo o computador e continuo trabalhando onde estiver. Eu também. Não dá mais, não dá para desconectar, né? E assim, é engraçado que você vai no aeroporto, na hora de passar, né, pela fiscalização, né? Você tem que tirar, Você tem que tirar o notebook. Todo mundo tem notebook. Todo mundo. É um negócio assim, é aquela fila tirando o notebook da mala, né? E aí você sabe que é marinheiro de primeira viagem, né? Que é o que toma bronca.
Tá com o notebook? Tem que retirar. É verdade, é verdade. Você sabe que é uma maneira de primeira viagem. Sim, sem dúvida. Mas é bacana, pelo menos eu acho que encurtou, né? E com a pandemia teve muita gente que aprendeu isso, porque trabalhar em casa é muita disciplina. Sim, você acaba trabalhando mais do que você tivesse fora. Mas é uma disciplina boa. Eu acho que se você se organiza e é organizado, você consegue fazer, né, isso. E você não perde o tempo que perde no trânsito ou no ônibus. Exato. Você não perde esse tempo. Então, você acorda, toma o banho, você está no trabalho, né? Aí depois você para, vai almoçar, terminou o almoço, você pode descansar, terminou aquele horário, você está no trabalho. Você não precisa ir, voltar. Então... Quem sofreu foram os restaurantes, fast food, né? Bom, sofreram não, eles conseguiram. Eles tiveram que se reinventar. E hoje em dia eu acho que eles vendem muito mais até. Eles estão fazendo, eles tiveram que... Mas no começo sofreram. Um monte de gente fechou, todo mundo, sim. Mas aquele que foi esperto falou, não, vou fazer delivery. As pessoas estão em casa, né? Esse se deu bem. Não, e foi uma... Eu estava lendo um informe do Google no ano passado, logo depois da pandemia, estavam falando exatamente isso. As empresas que tiveram essa capacidade de se reinventar rapidamente e criar, até o que a gente estava conversando, que todo mundo tem internet, computador em casa, são os que saíram na frente e foram levando muitas coisas. Tanto que tem os omnichannels, né, que eles criaram para... a gente viu isso, em qualquer lugar, em qualquer parte, ele fazia um pedido por internet e ele recebia. Mas por quê? As grandes empresas foram atrás dos parceiros, dos pequenos comércios. Então, todo mundo saiu ganhando nessa história. E acabada a pandemia, essa parte de venda online, ela está aí para apoiar a sua venda física. Sim. Né? Já não é uma... eu até estava hoje eu estava pensando nisso, porque fiz compra de Natal, né? Antes de ontem, tudo pela internet, né? Eu estava pensando, as grandes lojas, elas estão sofrendo, você vê, eu não vou falar nome, mas tem um Magazine grande aí que tá com problema, por quê? Porque ninguém mais vai na loja. Não. Você compra, e é mais caro na loja. Então, assim, você vê que nem... eu comprei um monitor, né? Você compra um monitor, você vai lá na loja ver, é 10, 20% mais caro. Então, por que você vai na loja? Se você tem... Além de você ter o monitor ali, que você pode olhar tudo, ainda tem os comentários. Sim. Né? Você fica sabendo se é bom, se não é, a velocidade da informação que você consegue pela internet, né, é muito maior. E aí você consegue ter as avaliações, os comentários, você consegue fazer comparativo de preço, né, de outros lugares. Porque você imagina, vou comparar 3, 4 lojas. Se fosse físico, você teria que pegar o carro e ir em todas as lojas para fazer um comparativo. Na internet, você está lá, de casa, você faz um comparativo, escolhe, vê os comentários. Facilitou muito. Não, e a gente está falando agora, acabou de chegar, eu vou até falar o nome da loja, tá? Da Fast Shop. Acabou de chegar, sua entrega foi finalizada com sucesso. Você pode testar o produto, se tiver... Quer dizer, você ainda fica recebendo as coisas, você fica sabendo que chegou, aí agora eu vou lá no... que o condomínio ele tem um lugar de correspondência, né? Aí eu já vou lá e já falo, olha, chegou, quem recebeu foi tal pessoa, que veio escrito quem recebeu. Aí a menina vai lá e pega. Esse tipo de feedback eu acho muito fantástico, né? Porque a velocidade que você tem da informação em tempo real, você sabe onde está, por que chegou, como que chegou, quem recebeu. Mas, gente, Black Friday está bem, né? Eu comprei 3 monitores. 3? 3. Aí, sabe o que eu recebi na minha casa? Que eu comprei então, extrapolou, hein? Mas, ó, sabe o que chegou na minha casa? Uma cadeira de game. Olha só! Porque erraram. E aí o entregador falava, não, mas tá aqui seu nome. Eu falei, mas eu não comprei uma cadeira de game. Porque era enorme o pacote. Eu pedi 3 monitores. Não, mas tá aqui. Eu falei, mas você vai levar? Não. Deixa a cadeira pra mim e me traz os monitores. Aí ele falou assim, você fica com a cadeira e aí você tem que entrar em contato com eles pra fazer. Aí eu olhei a cara dele assim, eu falei, eu não vou discutir. Acabei ficando com a cadeira, né? E tendo que chamar. Aí eu falei, mas eu quero meus 3 monitores. Aí eu entrei, coloquei o que tinha acontecido. Foram super rápidos, pegaram a cadeira e trouxeram os monitores. Então, só que um monitor veio com problema, porque eu acho que entregaram para outra pessoa. E deve ter... A pessoa abriu e tal, mas eles trocam, né? Não, aí falaram para mim que não trocam, te devolve, fazem um reembolso. De qualquer jeito faz reembolso. Eu comprei um monitor para o meu filho, foi no ano passado.
e veio com problema. Você fazia assim, ele fazia alguma coisa dele. Tá solto. Mas aí na hora eu liguei, até também falar o nome, porque foi tudo bem, né? Eu já entrei no chat da Amazon, falei, olha, o monitor veio assim, 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 não tem problema. Pode mandar de volta, a gente tá mandando dinheiro para você. E aí, aí o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro e comprei de novo com eles. Sim. Comprei o mesmo monitor com eles. Porque no final das contas eu queria 3 monitores, gente. Só tô com 2. Mas assim, você vê que o atendimento, o próprio Mercado Livre, o atendimento deles está fantástico. Eu comprei uma tela, uma tela de vidro pro meu tablet. Sim. Aí veio, mandaram numa caixa, era só a película, mandaram numa caixa desse tamanho, não tô brincando. E veio quebrada. Como assim? Não, porque colocaram no fundo. Colocaram no fundo e colocaram um monte de papel em cima. Aí veio quebrada. Mas na hora, eu entrei no chat, era de noite isso daí. Que eu peguei era, sei lá, 8 da noite. Eu entrei no chat e falei, olha, veio quebrado. Não, eu mandei foto, né? Tirei foto, já mandei. E o cara, não se preocupe, a gente tá devolvendo teu dinheiro agora. E já devolveram o dinheiro, cancelaram. Legal, isso é aí eu peguei e comprei de novo. E o Mercado Livre cresceu muito. Eu acho que essas grandes empresas, elas se tornaram maiores porque elas investiram. É muito aquilo que você falou. Elas foram atrás dos parceiros. E aí tem toda uma logística, né? Que envolve não só a compra de um produto, né? É a entrega, é o feedback, por exemplo. Mas o que eles estavam falando nessa pesquisa do Google é que terminou a pandemia, todo mundo estava com vontade de ir para fora. Uhum. Então, o que aconteceu com as lojas físicas? Eles não compram na loja física, pelo que você falou, porque está mais caro, mas eles vão lá, eles vão pegar o produto, eles vão avaliar e depois eles entram na internet, até na loja mesmo. Eu fico com dó do vendedor, né? O que eu já fiz numa loja grande, eu entrei na internet na hora e falei, olha, o preço está tanto. Aqui, se você fizer o mesmo preço, eu levo agora. Aí o cara fez. Aí ele fez o mesmo preço. Pra não perder a venda, né? Pra não perder a venda. Na Tokstok, por exemplo, ele... falando até marca... Não é, a Fast Shop, Mercado Livre, Tokstok, pode patrocinar a gente, não tem problema. Vem, não se preocupem, tá? Porque na hora eles falam, tem um aplicativo, então se você tem, você pode comprar lá. Em vez de comprar na loja, você tem desconto também. Então eles vão cada vez se adaptando mesmo. Porque eles perceberam também que as pessoas não estão comprando na loja porque é mais caro. Então, acho que o perfil mudou um pouco também, né? De você fazer esse tipo de compra, o perfil do próprio consumidor. Aí não sei se para o marketing isso influencia também a forma com que você olha, né? Esse tipo de comportamento para você fazer as divulgações, né? Focadas para determinado público, né? Sim. Que mudou muito, né? De uns anos para cá. Não, muda muito, né? E o público hoje em dia ele é muito exigente. Cada vez mais, né? Sim. Porque eles vão mudando. E isso é muito bom. Porque eles vão aprendendo. Tá certo, né? E saber os direitos, né? O produto quebrava, você jogava no lixo porque não tinha com quem falar. É mesmo. Né? Não tinha com quem. Tanto que tinha muita gente que consertava a televisão, você comprava a televisão, ela vinha com defeito e você já levava para consertar. Né? Era assim, né? É verdade. Hoje em dia não. Hoje em dia tá com defeito, troca. O problema é de vocês, não é meu. Eu comprei, eu sou consumidor. Né? E uma outra coisa que eu achei bacana também com... as grandes marcas, o que eles perceberam com a pandemia, né? Que tem cidadezinhas, lugares que são menores, que não tinham tanto acesso, não teria como fazer. E nessa de fazer parceria, eles começaram uma tendência de abrir locais menores para aquele público, para aquele nicho. Que, de repente, um público numa determinada cidade, ele não vai usar um tênis de uma madeira, por exemplo. Não sei, imagina a Nike. Ele vai gostar de outro. Então, eles criam produtos para aquele público. Sim. Eles começaram a mapear e ver o que... A única coisa que eu acho que está faltando nessas pequenas cidades é assistência técnica. Também. Principalmente para eletrônicos, que eu vejo, não vou falar a marca, porque senão não patrocina a gente, mas a marca do meu celular. Eu vejo o pessoal reclamando muito, que é assim, o meu celular deu problema, eu mandei para assistência técnica pelo correio, demorou uma semana para chegar, agora eles responderam não sei o quê. Aí É verdade. Quer dizer, imagina você ficar sem o celular. Uma semana é impossível. Porque assim, que tem que funcionar, né? Então, assistência, eles têm que ter uma assistência melhor. Isso ainda eles vão se ajeitar, com certeza. Com certeza, porque também senão deixa de vender para cidades pequenas. Sim, né? porque é um problema. Pequena,
pode pensar assim, mas aqui só tem 1.000 habitantes. Só que 10 cidades pequenas têm 10.000 habitantes. Exato, né? Exato. Então, já muda. Tem que pensar nesse público, né? Sim. É a mesma, por exemplo, eu sempre penso nisso, né? Veterinários. Que o Cláudio estava conversando um pouco, ele falando que só aqui em São Paulo são 4.000 formandos por mês, né? Por enquanto, que vai aumentar. Que vai aumentar. E eu sempre pensei nisso, eu falei assim, por que se concentrar todo mundo na cidade? Olha o tamanho desse país, gente. Sim. Tem que ir para outras cidades, tem que levar outras coisas. Então, tem que ter esse espírito um pouquinho mais aventureiro, né? E levar a qualidade que eu acho que São Paulo proporciona, porque aqui a gente tem muito mais coisas, né? Sim. Não desfazendo o resto do país, não, né? Porque é uma cidade enorme. Ela não é grande, ela é gigantesca. Né? Exato. Então, da mesma maneira que eu falei que você pode morar em qualquer lugar do mundo, você não precisa nem sair daqui, desse país. Tem muitos lugares que não tem veterinários, ou todos os equipamentos, ou toda a forma de atendimento. E isso poderia ser replicado para outros lugares. Então, eu aconselho, é uma sugestão para outros lugares aqui dentro, chega para outras pessoas. Eu acho que é muito bacana essas mudanças. Mas você estava falando, né, de São Paulo, tem tudo, né? Eu lembro de uma vez, isso já faz... Nossa, eu tinha um Civic vermelho, então faz bastante tempo. Faz, sei lá, acho que uns 15 anos. A minha esposa foi assaltada, assim, não foi um roubo mesmo, né? Porque quebraram o vidro do carro lá dentro, aí o cara pegou e levou a bolsa dela, né? Aí ela me ligou, eu fui na delegacia com ela, tudo. A gente chegou à noite em casa, era mais ou menos 11 da noite, quase meia-noite. Aí eu tinha que levar meu pai no hospital. Nossa, faz mais que 15 anos agora que eu lembrei, porque meu pai estava vivo. Eu tinha que levar meu pai no hospital no dia seguinte, de manhã, com aquele carro. Aí eu peguei, ela chegou em casa lá, depois que ela parou de tremer e tal. Aí eu peguei a chave do carro, ela falou, onde você vai? Eu falei, eu vou trocar o vidro. Ela... Como você vai trocar o vidro? Olha, eu falei, eu estou em São Paulo. Tem algum lugar que troca. Com certeza. Aí tinha a Carglass, mais um patrocínio. Tinha a Carglass na Faria Lima, meia-noite o cara estava trocando meu vidro. Por isso. Então, essa cidade tem é essa incrível. facilidade em cidade grande, né? Sim. Muita facilidade. Né? A gente tem que sabe. levar essas coisas para as pequenas. Eu acho que é muito importante, sim. E aproveitar, porque se você, principalmente o público aqui de São Paulo, né, que está aqui, e às vezes não tá, a demanda vai chegar um momento que não vai absorver. Gente, não tem que ter medo. Sim. Né? Aqueles aventureiros que vão nos filmes americanos lá que chega. Sim. Talvez você seja o pioneiro numa época que está chegando num determinado lugar e às vezes a cidade não tem a capacidade, mas ela vai ser criada. Essa capacidade pode se estender, pode se aumentar de acordo com as pessoas fazendo determinados investimentos, indo para essas cidades. Eu acho que realmente é um crescimento muito bom. O que o Steve Jobs falava, né? Você não precisa fazer o que as pessoas querem, você precisa fazer as pessoas quererem o que você faz. Exatamente. Né? Você faz alguma coisa que elas vão querer, né? Você não Exatamente. tem que ir lá e ver assim, vocês estão precisando de tal coisa? O pessoal vai falar, não tá tudo bem. Mas se você leva aquela tal coisa lá, opa, eu tô precisando. Você cria aquela necessidade. Você precisava de TV a cabo antigamente? Não. Você precisava de streaming? Não. Né? Você pode viver sem ele hoje? Não. É bem isso, né? Você cria... por exemplo, quando eu me formei, não existia praticamente curso de veterinário. Hoje é impossível um veterinário se formar e sair para trabalhar. Ele precisa fazer curso, precisa fazer pós, precisa fazer um monte de coisa. Quer dizer, foi criada a necessidade, né? Sim. Então, não tem... a gente precisava de marketing digital? Não. Mas Sim. agora é impensável, né? É impossível você viver sem marketing digital. É impossível. Aliás, tudo que eu sei de veterinária, gente, eu aprendi aqui no Ibra. Primeiro com o Dr. Cláudio, porque foi engraçado. Lembra do cachorrinho que eu falei? Era da minha mãe. Ela levou com o Dr. Cláudio, já quando eu voltei para cá, para ser atendido. E minha mãe... minha filha faz site. Ela estava começando ela já fez o seu marketing. Minha mãe fazendo o meu marketing. É bom de marketing. Aí ele foi, conversei com ele, aí comecei a fazer... Primeiro o trabalho com ele foi fazer o site, gostou, e depois ele
E eu agradeço muito. Para mim foi a pessoa assim que me abriu a porta para a veterinária e sempre vou ser muito agradecida. E depois ele me trouxe aqui para o Ibra com o pessoal e a gente já está aqui. Nossa, eu 6 lembro, anos. A reunião foi na sala aqui em cima, né? Foi. Não, lá em cima. Eu lembro que assim, a gente tinha um lixo que a gente chamava de site. Era um negócio... Exagerado. Não, mas era muito ruim. Era aquele site que você fala assim, meu primo que fez. Mas foi mais ou menos isso. Aí a Edna me conhece, né? Parece que eu tenho formiga, né? No corpo, assim, que eu tenho que ficar me mexendo o tempo todo. E esse site tá um lixo, esse site tá uma porcaria, não sei o quê. E na hora que eu falei, o Cláudio falou, eu conheço quem faz. Eu passo o contato agora. Eu vou trazer aqui, traz rápido, né? Aí trouxe a Edna. Super bacana, não, vocês estavam super... E eu sempre, sempre deixo o Ibra, muitas vezes, que é um case importante para mim, porque tem tudo que eu gosto numa empresa. Participação dos proprietários, né? Sim. Que estão lá participando, vendo, seguindo, procurando coisas diferentes, porque eu acho que o mal do brasileiro, que eu ainda vou contar a história, como eu cheguei no marketing aqui, mas muitas vezes não acompanhar. Todo mundo quer, eu quero sair na rede social, ele acha que só por aparecer lá tá bom. Não, gente, você está fazendo uma ação, vamos ver qual é a reação, o que isso está trazendo. Tem uma série de estratégias, vamos usar né? a cabeça, né? Para servir para aquele propósito. Então, eu acredito que os empresários, eles têm que fazer mais isso, entrar mais e se envolver. E não ter medo de falar suas ideias e seus pensamentos, porque se complementam. Eu quase não falo para você. Não, ele é ótimo. Todo mundo aqui, todo mundo participa. Eu acho que é legal. Todo mundo Mas essa sinergia é boa, né? Porque aí você traz a sua experiência, a criatividade, né? O time que você tem, que é importante também, que você deve ter confiança. Isso é importante, essa sinergia. E aí a troca de informações, né? Aí o que a empresa precisa, com o que você tem a oferecer, com o que o mercado pede. Acho que isso tudo é marketing... A gente tem que ser esses olhos do que está acontecendo, porque a internet é muito rápida, né? Tudo que vai acontecendo. E não dá tempo hoje em dia, gente, para ver tudo. Cada dia, verdade, cada dia tem uma coisa nova. Eu olho assim e falo, nossa... É o tempo todo. É o tempo todo. E eu amo essas coisas. Então, precisa ter muitos olhos. Não dá para ser nem só da agência, nem de vocês. A gente tem que estar aí, olhos, ouvidos. O que eu acho legal, assim, também, levantando a tua bola, né? Porque, assim... eu lembro de uma história que aconteceu, acho que você ainda não estava no Ibra, quando invadiram o nosso site, você estava? Não, ainda não. Invadiram o nosso site, a Edna tinha feito o site, tudo, né? E foi feito em WordPress, foi isso, né? Não, em Joomla. Não, aí alguém fez uma parte em WordPress. Foi. A parte que estava de matrículas estava em WordPress. A parte de cobrança, essas coisas, né? E aí invadiram e tiraram do ar nosso site. Até hoje não sei quem foi, mas tudo bem. Aí invadiram, o Ibra é muito avisado, gente. Invadiram, tiraram o nosso site do ar, aí... O que a gente faz? Edna, pelo amor de Deus. Né? Aí nem era a tua área, né? Então, uma parte dessa não era a área dela. Ela foi lá, arrumou quem resolvia pra gente. Na hora, e verdade. tem contato pra caramba, né? Você. Tenho. Aí ela, eu conheço um cara que resolve, não sei o que tal. Ficou 2 dias, né, pra resolver. Sim. Mas conseguimos e separamos a parte. Agora hoje em dia já é outra coisa, já cada vez mais com investimentos em segurança de sites e coisas assim, a gente tenta. E ainda assim, gente, não tem... o pessoal invade a NASA. Todo mundo é vulnerável. O pessoal invade o Pentágono, NASA, mas... invade a Apple, a Microsoft, a gente... Né? Não, é verdade, a gente vê cada coisa... às vezes você vê sites assim, incríveis, do governo mesmo, você pode ver. É que do governo, eu vou te falar, deve ter falta de segurança ali mesmo, porque é tudo feito por licitação, tudo feito... É coisa mais antiga. Eu prefiro me basear assim, se invadiram a Microsoft, invade qualquer lugar. Invade, isso é verdade. Chega pelas partes. Vira e mexe, fala lá, não foi. Um monte... Facebook, né? Outro dia não, faz um tempinho invadiram, pegaram um monte de conta. Então isso sempre tem algum, né, vazamento. Infelizmente. E os cabeças da programação estão nesses lugares. Né? E os hackers estão nesses lugares porque já foram contratados. Né? Tem uma história que tem um garoto que começou a trabalhar comigo esse ano, o Vitor, que ele entrou na faculdade de segurança
da computação, né? Na parte de informática. Essa parte aí ele começou a fazer a faculdade, aí ele falou, já sei como invadir o site do governo. Falei, olha só. Então é tem muito que legal. Bem essa informação, porque né? ele estava explicando para mim, porque eles aprendem como invadir para poder blindar. Tanto que às vezes muito empresas contratam os hackers. Sim. Né? Até hoje eu lembro que eu comprei um iPhone, o 3GS, foi acho que em 2009. Eu tive iPhone, tá? Tá vendo? Aí tinha que fazer o jailbreak, que era para você se livrar daquele iTunes, né, na época. Sim. E tinha um cara só que fazia o jailbreak, que era o cara que foi o primeiro a hackear o iPhone. Ele hackeou no hardware, ele hackeou via hardware, porque não conseguia hackear via software. E era o cara assim que era o Jan. O que a Apple fez? Vem cá, vamos trabalhar. Contratou o cara. E assim, o Google faz isso também, todos eles fazem, né? Contrata o cara, porque o cara sabe todo o caminho. Então vem cá, vem trabalhar pra gente, vem segurar. Esse que é o ideal, né? É verdade. Isso que é o ideal. Mas cada vez mais eu acho que vai ter maneiras de hackear, mas também vai ter muito mais maneiras de ter segurança, como a gente já tem, né? Porque você consegue monitorar em 24 horas, saber o que está acontecendo com o seu site. Então, é cada vez melhor. Tem que saber, porque assim, 1 dia, 2 dias fora do ar é um prejuízo enorme para uma empresa. Nossa. Pra gente a gente não era tão grande na época. Gente, outra coisa, hospedagem. Falando de prejuízo para a empresa, eu acho que é muito importante, quando vai fazer um site, pensar sempre na hospedagem, porque você precisa de ter um suporte técnico bom. Uma coisa que eu aprendi morando fora é ser profissional com o que você faz. Então, é uma coisa que eu cobro muito com quem trabalha comigo, da maneira, porque é importante. Então, eu sempre vou fazer... Já testei todo tipo de hospedagem aqui, e eu procuro aquela que eu sei que eu posso contar 24 horas por dia e que vai estar lá e que vão te vestir a sua camisa e vão falar, vamos, o que está acontecendo? Porque quando tudo está funcionando, é bacana, tudo dá certo. Agora, e no momento que você precisa de um suporte técnico, você precisa de algo... A gente estava em uma assim, que você entrava no chat, o cara ia responder no dia seguinte. Não tem condições. É dinheiro, empresa é dinheiro, economia. E hoje em dia, a gente faz tudo pelo site. Tempo é dinheiro, é verdade. Você imagina a gente ficar, sei lá, 1 dia sem o site, sem a movimentação do site, nossa, não entra matrícula, os nossos alunos não conseguem acessar a informação, não pode, é um prejuízo muito grande, né? É prejuízo mesmo. E muitas vezes não é nem culpa, às vezes é algum problema que dá também e tem que ser o que se a gente pode resolver no mesmo momento, né? Porque você vai com a cópia de segurança e solta para seguir enquanto vai tentando resolver o problema. A coisa é ser rápidos. A gente tem que ser rápido, né? Tem que ser muito rápido. Aqui é. Entre desespero. Sim. Entre desespero. Naquela vez eu fiquei desesperado. Falei, caramba, vai ficar... Imagina, ficar 3, 4... Eu já imaginei 1 mês. Eu sempre imagino o pior para tentar fazer o melhor. Eu já imaginei, e se ficar 1 mês fora do ar? Esse negócio, né? Vocês sabem que eu aprendi a fazer site quando eu trabalhei em 2 agências da ONU, na Espanha. Para o Acnur, que é para os refugiados, e depois que eu fui a diretora da UNRWA no Comitê Espanhol. Diretora do quê? Diretora da UNRWA. UNRWA. É a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina. Olha, que legal. Sim. Não sabia nem que existia, né? Sim. Eu trabalhei antes com a Acnur, que é para os refugiados para o mundo inteiro, e depois com a UNRWA. E no Acnur ia sempre muito curiosa, sempre fui muito curiosa, sempre gostei de tecnologia. Aqui eu já tinha trabalhado com digitação aqui na época. E no Acnur eu ficava acompanhando o pessoal de marketing, vendo tudo que estão fazendo. Terceiro setor, como você chega até esse pessoal e na Espanha capta dinheiro para mandar para os diferentes campos de refugiados e coisas assim. E com os palestinos, aí que era engraçado, aí eu já tinha uma equipe que trabalhava, então eu aprendi com eles, mexia com eles, ficava lá horas, e eu lá não me importava, adoro, vendo como que fazia, como que utiliza, como as campanhas. Então, você vai ver, né, o que você falou no começo, aquilo, né? Qual é a diferença do público lá? Lá é muito mais tranquilo, é um pessoal mais consciente, é um pessoal que você chega, tem solidariedade, o brasileiro também, né? E eu lembro que 27 de novembro é o dia do refugiado palestino, dia 20, uma coisa assim.
E a gente tinha que fazer uma ação na Porta del Sol. Não sei se você já foi para Espanha, não? Não, Espanha não. É uma praça lá que é muito famosa. E a gente falou com a prefeitura e conseguiu colocar os estandes. E o que a gente vai fazer? Tudo para ver a luta dos refugiados palestinos, para arrecadar mais dinheiro e fazer todas as coisas, e colocando cartazes. Vocês sabem o que o pessoal parava para fazer? Porque eu fiz uns lacinhos azul e branco, que é a cor do... Todo mundo parava para pegar os benditos dos lacinhos. Olha isso. Aí ficou comprovado que, às vezes, uma caneta, a pessoa se mata por ter aquilo, vai levar sempre lá e vai estar vendo todos os dias. Sim. É importante fazer propaganda. Tudo é uma propaganda também de estar verdade. naquele... Uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Mas que eu gosto muito de caneca. Ai, e sim. eu tenho, assim, várias vezes que eu fui dar palestra, FMU, esses lugares, eles me dão caneca com o negócio, né? Com o logo e tal. Então, toda vez eu tô lembrando. Eu vou tomar café, eu tô lembrando. Tem uma cliente que ela fez para mim e para o Guilherme. Um cachorro que estava paralisado, a gente fez voltar a caminhar. Ela fez uma caneca com as fotos do João, o cachorro, com as fotos e agradecendo. Toda vez que eu tomo café, eu lembro do João. Então, é uma coisa você não vai pegar uma caneca e jogar, ainda mais um presente, né? Mas mesmo que seja uma de propaganda, tá? Você pega uma caneca, sei lá, de uma empresa, você não vai jogar fora, você vai usar. Né? E aí você fica o tempo todo, você fica todo tempo vendo. Que é algo que a gente estava conversando outro dia, de fidelização. Eu acho que é bem isso. Sim. A gente tem que cuidar mais dessa parte, né, do cliente, de fidelizar ele. Até fica no top of mind, né, das pessoas, né? Quando você fala assim, qual que é a primeira coisa, sei lá, a primeira emissora que tiver na cabeça? X, qual que é o primeiro... Refrigerante. É verdade. Bem fala. É assim. Porque tá sempre na mídia, a gente tá vendo em tudo quanto é lá. Puff, né? Sim, é verdade. É bem isso, top of mind. É bem legal. Pessoal, vocês estão aprendendo bastante, né, de marketing aqui com a Edna. Então não esquece, eu tenho que fazer o marketing. Não esquece de dar o like pra gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo aquilo que ajuda a gente. Comentar aí, tiver alguma pergunta, manda, não agora porque está sendo gravado, mas manda pra gente uma pergunta aí nos comentários que a Edna responde depois para vocês. Com certeza, bom? Sim. É legal, né? Vamos fazer. Não, tem que fazer marketing. Sim, ainda mais para os veterinários. Sim. Conversem comigo. Que é muito interessante. Mas o podcast, isso daqui é para todos, vai para todo mundo, não só para veterinário. E você trabalha para todo mundo, né? Não é só eu estou muito no... Minha agência, em geral, é para todos os nichos e setores, mas cada vez mais eu gosto muito da área veterinária, atendo também veterinário, e muito de educação também, sabe? Acaba entrando nessa parte, que é uma coisa que eu gosto bastante. Sim. E às vezes vem campanha, às vezes vem coisas e projetos muito específicos. Eu adoro também isso, quando vem projetos específicos, ou vem coisas que você tem que fazer ali, trabalha e pá. Então é interessante. Eu gosto muito, porque sempre é diferente, sempre tem uma coisa nova. E você gosta, posso fazer uma pergunta agora? Sim. E você gosta mais da parte da criação ou mais da parte da execução? Ou você acha que tudo tem a ver? Olha, eu gostava muito da parte da criação e até hoje, para mim, é uma coisa que a minha cabeça voa. Voa. Sim. Mas como eu tenho uma empresa, sempre tem a parte chata que você tem que liderar e tem que fazer e tem que aprender. Aprendi muito com isso também aqui, porque é muito diferente trabalhar aqui no Brasil com... Como são as pessoas, os funcionários, do que você trabalhar fora. Minha equipe é sensacional. Um beijo para os meus meninos, que eles são ótimos também. Pedro e Gabriel tá lá. Hoje eu tenho gente também que trabalha externa também, que ajuda. E é difícil. Então, você aprende a lidar com esses dois lados. Mas faz parte da vida. Não tem como fugir. Mas sabe o que eu gosto? É que é desafio. Eu sempre gostei de desafio. Sempre gostei de desafio. É um jogo. Na verdade, é um videogame que você está jogando na vida real. Que é tudo desafio, o tempo todo você tem desafio, tem que resolver, e é a vida de empresário, né? Bem-vindo à vida de empresário, né? Porque você vai dormir pensando nisso, principalmente aqui, porque a gente é mal visto. Totalmente. Eu acho um absurdo, agora eu vou fazer uma crítica feia mesmo, que eu acho um absurdo um país que
fala mal de empresário. Totalmente. O país que fala mal de quem gera emprego, de quem gera riqueza. Né? Porque é burguês, porque... Gente, pelo amor de Deus, o empresário, e o menor ainda, é mais importante ainda, o micro, o pequeno empresário, mais importante ainda, porque ele gera riqueza, gera emprego pra caramba. E o pessoal que está trabalhando para o empresário fala mal dele. Exato. Aí você vê no Japão, o pessoal reza todo dia pela saúde do dono da empresa. Sabe? Por quê? Porque sabe que se ele morrer, fecha a empresa. Né? Mas, então, assim, e a gente, você sabe disso, né? A gente dorme pensando nisso, a gente acorda pensando nisso. Porque você tem mais pessoas, né? A partir do momento que você tem uma empresa, não é você só. Você tem mais gente. Tem todo um conjunto, é uma responsabilidade, né, de pessoas, né? É todo mundo aí. Então, você tem que estar olhando. O que eu acho importante também, que nem se falou, minha equipe é ótima, não sei o quê. A gente também tem uma equipe super boa aqui, né? Não é porque o Misael está aqui que eu estou elogiando. É uma equipe super boa. Mas... E a gente percebe, por exemplo, mas é difícil encontrar. Por exemplo, eu sei que o Misael pensa no Ibra, porque às vezes ele vem no dia seguinte com uma ideia boa. Então ele ficou pensando à noite, né? E, então ele tem essa cabeça de, opa, eu vou ajudar a empresa porque a empresa cresce, eu cresço junto, né? E isso é importante, mas a maioria não tem. Não digo a maioria, muitos não têm, porque acham que estão sendo explorados, né? Botaram na cabeça, né, que está sendo explorado. Isso é péssimo para um país. Isso é horrível. O país não cresce. Não. O país não cresce. E também a imediatez, né? Eu acho que todo mundo quer de imediato. Eu quero ganhar muito. Eu quero não sei quanto. Calma, o mundo não é assim. A gente sabe que tudo tem um passo e eu aprendi lá fora isso. Importante, gente, a gente ter tranquilidade no dia a dia, poder viver. Dinheiro é consequência, dinheiro vai vir lá na frente. E se você vai perder dinheiro, você vai ganhar. Eu acho que o sucesso, ele vem, porque às vezes isso que você falou é muito notório. Eu acho que cada vez mais as pessoas pensam só no final. Eu quero chegar aqui. Tá, mas o que você vai fazer para poder chegar onde você quer? Não, mas não sei. Então, como você ninguém quer fazer. Aí é difícil para você estruturar tudo. E muitas vezes tudo, também né? Achar que você já sabe tudo. Hoje pouquinha bola. Ninguém sabe tanto. Eu não sei nada. Ninguém sabe tudo. Ainda mais nessa área que eu trabalho, pelo menos eu falo assim, ninguém consegue saber tudo. Se eu continuar nesse ritmo, com 137 anos eu vou saber tudo. Eu só preciso de um detalhe, viver até os 137. Eu, para saber tudo, eu acho que só como Noé, uns 800 anos. Só pobrezinha, caveirinha assim. Só assim, porque a gente aprende todo dia. Todo dia. Às vezes o que a gente aprendeu hoje, aí amanhã às vezes já muda a informação. Tem que mudar. Você lembra, né? Eu, para conseguir montar uma equipe, eu demorei muito, porque tem coisas que eu olho aqui que eu falo, não, eu não quero isso para mim. O que você está falando do pequeno empresário aqui. Quando eu voltei para cá, eu fui trabalhar com captação de recursos para projetos culturais e tive a possibilidade de trabalhar com as grandes, as multinacionais, Lei Rouanet. Conheci como era todo esse universo. Eu falei, legal. Depois passou um tempo, eu fui trabalhar numa factory chilena, mercado financeiro, que eu não conhecia, não queria, entrei porque precisavam de uma pessoa de confiança que estivesse ali. Mas eu tive a oportunidade, foi muito boa, por isso que cada experiência ela é importante, mesmo não é uma área que eu gosto, mas foi... mas agrega, né? Porque eu conheci os micros e pequenos empresários aqui do Brasil, principalmente em São Paulo. E eu ficava abismada. Eu falava, meu Deus, como que essas pessoas conseguem? Eles não têm ajuda de ninguém. Lá fora, na Espanha... Ajuda zero. Na Espanha, você abre uma pequena empresa, você vai fazer formação. Aqui a gente tem o Sebrae. É uma vergonha. Sim. Pode ser maravilhoso, lindo, tudo que tiver. E o resto, mas assim, gratuitas ajudas, microcréditos, tem todo um respaldo, né? Você tem um suporte para crescer. Mas que tenha um suporte para você poder realmente estruturar a empresa, para poder todo um contexto ser movimentado, eu não sei, como é que eu faço? País, né? Eu quero abrir uma empresa, mas como é que eu faço a parte financeira? Como é que eu vou por aqui? Gente, eu vou abrir uma empresa, eu começo a vender e não sei quanto, e depois eu vou fazendo e na hora que você vai abrir uma burocracia. Exato. E assim, e se não dá certo, você não consegue fechar. É um negócio, esse país é um negócio que e assim, e quando dá certo, você não consegue ganhar, porque o governo leva uma parte que é um negócio absurdo. Sim. Assim, o imposto aqui, porque assim, o governo ele cobra, sei lá, vamos dizer 30% de imposto, né, do que você ganha.
eu pagaria 70 e ficaria com 30. Se ele me desse saúde, educação Exato. e segurança. Porque eu tenho que pagar tudo isso por fora depois. Sim. Aí depois eu tenho que pagar, que nem ontem. Ontem eu caí num buraco com o meu carro. Eu peguei um buraco assim que doeu o cérebro. Eu tive que levar ele direto, já saí e fui para a oficina. E eu paguei 3 pau de IPVA. Acabei de pagar. Acabei não, paguei no janeiro, fevereiro deveria cobrir, em né? março, né? Que eu paguei. E vou pagar de novo agora, e vai ser mais, porque o carro valorizou. Então vou pagar mais. E tem buraco na rua, sabe? O negócio. Então, assim, são as pequenas coisas que você fica pensando, poxa, mas só um buraco na rua? Não é isso. É a falta de cuidado com o cidadão, a falta de cuidado e com... E quantas pessoas também caíram nesse buraco que o teu mesmo problema. Se alguém estiver ouvindo, foi na Rua do Horto, lá perto do Horto Florestal. Então, e na rua do lado tem, na rua do lado e todas as ruas tem. Tomem cuidado quem estiver passando lá, que tem um buraco muito, assim, o carro bate o fundo na hora que passa. Então, tomem cuidado. Então, assim, assim, eu estou dando exemplo do buraco. Mas aí vem todas as outras coisas. Sim. Tudo. Você não pode sair na rua sossegado. Mas uma coisa que eu percebo aqui o bom de morar fora é que você consegue ver que a gente, com poucas mudanças aqui dentro, você conseguiria fazer muita coisa. E a gente viver muito melhor. A primeira coisa que eu acho é cidadania. A gente cobra muito do governo, mas e a gente? Qual é a nossa parte dentro disso? Você faz a sua parte? Ninguém faz. Todo mundo fala que lá é melhor, lá fora, mas quando você vai morar lá fora, você tem que entrar e fazer o que eles estão fazendo, e todo mundo faz bonitinho. Eu sempre falo isso pro pessoal que trabalha comigo, além de falar assim, para trabalhar comigo eu quero que vocês pensem, eu não quero gente robozinho. É importante. Eu quero que eles participem, que dêem ideias. E, como cidadãos também, que eles pensem e vejam como que a gente pode mudar, como que a gente pode fazer melhor o mundo, não só o seu, mas dos outros. Eu acho que eu não sei se eu peguei na época que eu trabalhava com os refugiados, mas eu penso muito nos outros. Sim. Não é só para mim esse mundo, é para todo mundo. Então, eu acho que se cada um faz a sua parte, que nem você falou agora, você fez um grande benefício. Tá na rua tal. Se eu, por exemplo, saio da minha porta e falo, tá um papel, eu não vou deixar lá, eu vou pegar e vou guardar. E se eu vou andando, às vezes eu ando com uma sacolinha, vou pegando, gente. Esse papel da rua, porque eu acho que não custa fazer esse tipo de coisa. Mas a gente não tem aqui, o brasileiro ele é muito individual, muito individualista. São paulistano é muito individual. Não, mas assim, o Brasil todo ficou indignado com os japoneses limpando o estádio. Você acha? Tinha que ficar, nossa, que demais, eu vou fazer também. Teve gente falando, criticando, já se viu, o cara limpando lixo, né? Pegando o lixo que eles tinham deixado lá. Mas quando vai viajar... As pessoas que criticam, quando vão viajar, falam, ai, que lindo, não tem um papelzinho na rua. Então, mas por quê? Porque a questão da cidadania que você falou, a questão da punição, que às vezes, se você fizer lá, você está infringindo uma lei ou alguma norma, e você pode ser penalizado. E né? Você tá vendo, você fala assim, eu não jogo porque você vai jogar, então eu vou te denunciar. Você vai fazer lá. Não, imagina por exemplo, eu vou para Querétaro, no México. Querétaro é considerada a cidade mais limpa do mundo. Uau! Então, sério? Então, já ganhou vários títulos de cidade mais limpa do mundo. Agora, e você imagina eu voltando e pegando a marginal Tietê. Sabe? Você tem um baque logo ela chegou, já dá vontade de ir limpando, né? Traz a vassoura no aeroporto, você vai... uma pancada, assim. Aí você vê, assim, o próprio povo que mora em comunidade jogando lixo no rio que passa do lado. E depois reclama da enchente. Exatamente. É bem o que você falou, a cidadania, falta isso. Faltam campanhas. Eu lembro quando eu era pequena aqui nesse país. Sugismundo! Sabia que você ia falar. Você fica com isso o resto da sua vida. Na verdade, ficou pro resto da vida. Povo lindo é povo desenvolvido. Era uma campanha quando eu era pequena. Era um cara Sugismundo que jogava o lixo na rua. Não tava nem aí. Aí o pessoal ia lá, povo limpo é povo desenvolvido. Gente, coloca Sugismundo no Google. Vocês vão ver. E ele falava isso, povo limpo é povo desenvolvido. E é verdade. E para você ver como uma campanha bem feita, ela fica pro resto da vida. Aí, faz quantos anos isso? 50, sei lá, 40, 50 Muitos anos, é verdade. Ela começou a falar, eu já sabia do que ela ia falar. Sim. Não, isso é engraçado, né? Porque até tem marcas, né, que a gente já
por ficar tão gravado na memória, virou, por exemplo, a marca virou o produto. Né? Então, você tem vários produtos, você fala assim, pode falar o nome de produtos aqui? Pode. A gente fala, por exemplo, falando mal, tá bom. Vou comprar uma Gillette. Não é Gillette, né? Uma lâmina de barbear. Bombril, né? Palha de aço. Então, são coisas que ficam, né? Tem essas coisas assim. Porque fica... Muito legal. É verdade. E aí fica difícil até para o concorrente entrar. O concorrente não consegue entrar. Né? Você vê, tem outras marcas, por exemplo, de palha de aço, mas não chega perto do Bombril. Né? Então, nunca. Bombril é único. 1001 utilidades. 1001 utilidades. Você acabou de lembrar do Carlinhos, como é que era o nome? Do Carlinhos lá, né? Que o Fernandinho, não era? Não, era o Carlinhos do Bombril. Aquele de óculos, né? Aquele isso aí, era muito legal. As propagandas eram assim. E de propaganda, por exemplo, tem uma que é boa também. Chévere, em espanhol, na Venezuela, é tipo, que legal, que maravilhoso, não é ótimo. Que chévere, eles falam muito. E a palavra, na Espanha, eles comentando isso, eu aprendi lá, que quando, nos anos 50, por causa do petróleo, quando chegaram os Chevrolets, os carros gigantes lá, com muito dinheiro, aí fala, que Chevrolet. Veio daí. Olha que legal. A outra, que é muito legal também, a palavra gringo, eu estava até falando ontem pro Gabriel, que... quando na Venezuela também, não, que chegaram todos por causa do petróleo, não sei o que, né, os Yankees lá, e eles iam de verde, com aqueles de exército de camuflagem, green, gringo. Olha só! Eu não sei se o forró, se é verdadeira essa história, mas era que eles colocavam, quando era um baile que era para todo mundo, eles colocavam for all. Essa eu já ouvi. Gente. Então, eu não sei se essa, pelo menos a história pode ser, conto, né? Porque é verdade, são coisas de... Você vê da época, coisas que não falam. Nossa, forró é único, isso é made in Brasil. Pois é. Mas tem muitas coisas assim bacanas com marcas que ficam, né? Sempre. Fica, é importante. Né? Então, é o marketing, né? Isso é super importante. Marketing... Eu falo para todo mundo, eu dou aquela aula de empreendedorismo. Sim, que é super bacana. E aí eu falo, você tem que aparecer, você tem que estar nos lugares, senão as pessoas não vão atrás de você. Vai ter curso gratuito, vocês já viram? Vai ter o... Olha lá! Olha o marketing. Aproveita, gente, que vai ter agora. Agora vai ter o de acupuntura veterinária, né? É verdade, de empreendedorismo vai ser um pouquinho... Empreendedorismo vai ser mais pra frente, mas vai ter de novo. Já não teve percam, que é foi muito sucesso. Bom. Vai ter outro também. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Olha, essa é uma coisa. Às vezes aqui eu vejo coisas de graça que não tem público. Como é possível, gente? Sim. Lá as pessoas fora. Não se interessam, né? Não, aí é que tá. Às vezes é interessante assim, se é gratuito, por exemplo, não sei se é só para veterinário, não lembro como que tava, mas por exemplo, se eu posso ir lá, eu vou lá assistir para ver se é interessante, porque talvez muda alguma coisa na sua cabeça. Sim. Outra, né? Vai participando. É para todo mundo. Para todo mundo. Por isso, você pode ir participando de diferentes lugares, até para prestigiar as pessoas que estão. Cultura, uma coisa que eu acho muito legal lá fora. E eu sinto muita falta aqui. Muita. Não porque não tem aqui. Aqui a cidade é tão grande que às vezes é muito difícil você chegar nos pontos, né? Lá não, Madrid é tão pequenininha que você abria assim, você já estava, e estava tudo na mão. Onde você vai, está falando, dia tal tem isso, tem não sei o quê. Em todos os lugares se fala, você encontra gente, você vê coisas novas, de tudo quanto é parte, música, arte, e é para todos. Também pagos e tudo, mas tem. Então você acaba participando de muitas coisas e sua cabeça faz... que é o que eu acho aqui, muito, né? E falta, assim, a gente estava falando de cidadania, de pátria, né? Não estou falando de política, tá, gente? O que eu vou contar uma história, que é assim, eu estava para ir para o México, para dar o curso lá, e o pessoal do México falou para mim, olha, você vai chegar no dia da independência aqui, você vai passar a independência aqui, não tem problema? Eu falei... Não, não tem problema, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu dei um dia de aula, aí no dia seguinte era o dia da independência do México. Eu lembro que você falou que você estava... Aí o pessoal lá, o Guilherme, pegou e me convidou, falou, você quer ir junto? Eu falei, quero, né? Aí eu não sabia como era, não fazia a menor ideia. É mais ou menos como o Ano Novo nosso.
eles se reúnem, a família toda, aí eu fui com a família dele. Mas é legal. Foi super legal. É a melhor maneira. maneira. Aquele tipo um jantar, né? Tipo uma ceia, super legal. Aí depois eles vão para uma praça, que eles já sabem qual vai ser, na cidade, lá em Querétaro era uma praça central, vão lá para a praça, aí o governador, que seria o prefeito, né? Ele faz um discurso, aí tem uma baita de uma queima de fogos, e depois começam os grupos de música. Que gostoso. Então, e aí passa a noite, uma festa boa. uma baita de uma festa, e passa a noite. Ano a gente vai com ele. Aí eu tava lá, né? Tava lá no meio e tal, não sei o quê. Aí o Guilherme, e como é que é lá no Brasil? Eu falei, no Brasil tem um desfile do Exército. Ele, mas e a festa? Não tem festa. Como não tem festa da independência? Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Vocês lutaram pela independência. A gente não lutou. Foi um papel assinado, foi um acordo, né? Então a gente não lutou pela independência. Vocês tiveram guerra, vocês tiveram um monte de gente morrendo, então vocês valorizam a independência. O brasileiro não está nem aí. O brasileiro, se você sair e perguntar quando que é o dia da independência no Brasil, gente não sabe. Muita gente não sabe. Não. Eu vejo até, eu não tenho, eu não sou tão idoso, né? Mas assim, na minha época que eu fazia no colégio, eu tinha que cantar o hino nacional. Hoje, as pessoas, tem gente de uma geração aí mais recente, às vezes não sabe cantar o próprio hino. Não, e acham um absurdo se a escola obrigar a cantar. Acham um absurdo. Então, acho que isso faz parte da nossa cultura. A gente deveria saber, né? Com certeza. E não só o hino nacional, né? A gente sabia tudo. Bandeira, cores. E isso é cultura. Às vezes assim, que reclamam que pra que eu nunca vou usar? Vai sim. Independente do político que está usando isso, ou não, independente da política, independente dos políticos, que eles estão lá só para atrapalhar a gente. É verdade. Independente dos políticos. Também concordo. A gente tinha que ter uma raiz maior no Brasil, gostar mais do país e valorizar mais o país. Também acho. O país ia crescer muito, ia crescer demais. Mas o pessoal não valoriza. Esse é o grande problema. Mas você vê, é o que eu falei. São pequenas coisas que deveriam ser mudadas. Sim. E a gente viveria feliz. Gente, aqui, se você está chupando laranja, cospe o caroço, nasce um pé de laranja. Sabe? E aconteceu isso comigo. Na casa da minha mãe tinha jardim, sério. O jardim tinha 1 metro por 30 centímetros. Fui eu que cuspi esse pé de laranja. E eu estava chupando laranja e cuspi no jardim. Nasceu um pé de laranja. A laranja é ruim, né? Porque o jardim é pequenininho e tal. Mas é verdade. Aqui nasceu um baita com um pé de laranja lá. Como o Pero vez caminha, faz caminhas disso aqui. Se plantando, tudo dá. E é verdade. A gente não tem terremoto. A gente não tem furacão. Bom, tá mudando, né? Tá mudando. Tem tornado. Tornado tá, mas a gente expulsa. A hora que ele encontrar os políticos, ele vai falar, não, aqui não é pra mim. Não. Eles já estão arrasando tudo, aqui não é pra mim. Então, assim, a gente tem uma terra... se você pegar o mundo inteiro, a melhor terra que existe é o Brasil. Se você for olhar para se viver, de clima, de tudo, é o Brasil. Mas a gente tem os políticos, que tem até aquela piadinha, né? O pessoal alemão reclamando, todo mundo reclamando, né? Aqui você colocou terremoto, aqui você colocou furacão, e no Brasil eu vou colocar os políticos, reclamando para Deus. Ai, por favor, manda uma chuvinha um pouquinho mais forte, mas já tá bom. Leva para lá os políticos. Então é assim, a gente tem esse problema. E é uma luta todo dia, né, Edna? Todo dia. Mas eu acho que a gente está aqui, se a gente tem esse poder, que nem vocês estão dando essa oportunidade de a gente conversar, pode chegar. Os podcasts são uma coisa muito bacana hoje em dia, né? Que abre a cabeça do povo, né? Exato. Ajuda. E para você abrir a sua cabeça, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter qualquer outra coisa, a não ser vontade. Sim. Chegar e falar, eu vou ler, eu vou eu vou me interessar por esse. Um refugiado, por exemplo, que está aqui, quem é, da onde que veio, como vive. Então, se você pegar um refugiado aqui no Brasil e conversar com ele, você vai ganhar tanto conhecimento. Mas é tanto, eu gostaria de encontrar um, né? Tanto conhecimento para você. O cara vai te dar uma visão de mundo que você não tem. Porque a vida de cada pessoa é diferente, ele vai contar a perspectiva dele. E pode ser a pessoa... Pode não ter educação, pode não ter nada, mas ele vai contar desde a vida dele. Ele viveu, exato, a experiência. Então, isso não tem preço, gente. Eu adoro isso. Eu, quando vou viajar, o que eu gosto, por exemplo, eu não gosto de viagens organizadas. Sempre viajei. Eu também não gosto. Sempre viajei por minha conta. O último peguei a mochila, fui embora.
E eu gosto disso, de andar pelas ruas, ver como as pessoas vivem. Se conhecer alguém de lá e me levar para igual aconteceu com você, eu amo. Sim, porque então, você vai estar sentindo. Você participa da cultura local mesmo. Essa história que eu contei aqui do México, eu já contei para um monte de gente, porque me marcou pra caramba. E assim, aí eu fico pensando, o Brasil tinha que ser assim. Então, assim... Isso, mas ele é, Cid. Não, digo assim, por exemplo, valorizar o Dia da Independência. Um exemplo. Né? E, mais uma vez, eu tenho que ressaltar, independente de qualquer político, tá? Isso. É valorizar o Brasil, a independência do Brasil. Mas a gente não... sim, talvez, se mais pessoas tivessem essa experiência que eu tive, valorizariam. Com certeza. Né? Mas as pessoas têm que se interessar mais pelas coisas também. Tem que ir atrás. Mas por quê? É o que você falou antes. Individualismo. Sempre você espera que o governo te dê. Ali, né? E você vai esperar sentado. Você já sabe disso, mas você quer dizer, não vou fazer porque ele não faz. Eu vejo, por exemplo, até ações, né? Quando você vem do aeroporto, que você vê todas aquelas favelinhas crescendo debaixo de uma ponte. Aí você fala, é horrível, mas por que deixaram crescer aquilo ali? Sim. Gente, se eu tô vendo, você tá vendo, o governo tá todo mundo vendo. Sim. Então, às vezes, deveria ter mais controle, mais coisas, de falar assim, as pessoas não estão debaixo da ponte porque elas querem. De jeito nenhum. Então, é chegar nessas pessoas, saber por que vocês estão aí, quem é, de que maneira que a gente pode ajudar você a se reintegrar na sociedade, criar mais possibilidades. Aqui em São Paulo foi na época do governador, ele era governador ou prefeito? Acho que era governador, o Maluf. Né? Não, mas assim... Bandido na cadeia. Sim, independente, mais uma vez, independente de político. Ele fez eu não sei o quanto aconteceu por trás, tá? Mas assim, o projeto era muito bom, que era o Singapura. Era um projeto muito bom. Pegava a favela, né? Que era a favela, agora a gente chama de comunidade, mas naquela época era a favela, e cadastrava todo mundo, construía predinhos ali, e a pessoa pagava um pouquinho por mês só para pagar o custo do prédio. Então, você tirava o cara de uma situação de miséria e colocava ele... eu lembro que ele falava isso daí é independente, mais uma vez, do que ele foi como político. Sim. Isso daí foi super legal, porque, assim, uma coisa que ele falou, a pessoa ganhou endereço. Dignidade. Não, mas é uma coisa que a gente nunca pensa. Você vai procurar um emprego, você não tem endereço. É horrível. Onde você mora? Na favela. Não consegue emprego. Né? Então, a pessoa ganhava um endereço. Não interessa que é Singapura. Por exemplo, lá do lado de casa tem. Né? Então, a Avenida X, número tal. Né? Apartamento tal. Ninguém sabe se é Singapura, se é o condomínio, se é o que é. Então, a pessoa ganhava endereço. E isso daí, se fizesse, daria... E assim, as construtoras abraçaram na época porque elas também ganharam um pouco. Elas ganharam dinheiro em cima. Né? E cada um pagando um pouquinho. Mas aí entra o brasileiro. O que muita gente fez? Rouba, quebra, prédio. Não, o que muita gente fez? Que revendeu. Não podia vender, aí fazia contrato de gaveta. E voltava para a favela. Para uma outra favela. Mas é por isso que eu estou falando para você. A gente tem uma coisa... Eu acho que tem que ser um plano macro. E fazer... Eu vou dar a casa. Para você valorizar a casa, você vai ter que lutar pela sua vida, saber qual é... Para você valorizar, dar valor ao que tem, você tem que aprender. Porque tudo que vem de fácil também, as pessoas aqui eu vejo que não tem... Quem sofreu ou que não sabe falar, cara, obrigada por tudo, né? Pelo teto, aquela coisa, né? Já tem uma outra... Às vezes eu acho isso que tem que do macro é interessante, porque você tem uma ideia. A ideia é super bacana, não, vamos dar dignidade para essas pessoas. Só que aí, se todo o contexto de base não estiver estruturado... Não, mas se você valoriza o pequeno e o médio empresário, se você dá endereço para a pessoa, já muda, já dá uma mudança incrível para a pessoa, porque ela tem o pequeno, porque eu lembro, teve uma época que foi Plano Real, eu sei que teve uma época que estava muito caro você ter uma empregada. Estava muito caro você ter, ficou muito caro, assim, uma faxineira, uma empregada. Por quê? Porque estava sobrando emprego para elas. Estava sobrando muito emprego para elas. Então, e assim, se quem precisava de uma empregada, abraçava aquela e segurava, né, e pagava bem. Agora voltou o valor antigo, voltou a ser pouco.
Então, assim, se você tem várias empresas pequenas, elas vão ter que pagar bem. Sim. Elas vão ter que pagar bem e vão ter que pegar essas pessoas que estão com um interesse novo, né? Então, assim você já está mexendo no macro. Mas se você fala mal de empresário, se você deixa a pessoa na favela e dá só o dinheiro na mão dela... Não é suficiente. Como é que o Brasil vai para frente? E outra coisa, lá... Falo da minha experiência em Espanha, que é verdade, é a minha segunda casa, mas o empresário, se você contrata, de repente, uma pessoa que menos favorecida, ou um determinado grupo, você tem uma ajuda. Se você contrata maior de 45 anos, você tem ajuda. Sim. Se é deficiente visual, ajuda. Então, ele tem ajudas por todos os lados. São incentivos, né? Incentivos, exatamente. Diferentes para você poder crescer. Voltando. Exato. Então, você pode ver que nas empresas espanholas tem muita variedade de pessoas, assim, porque tem essa possibilidade de reintegrar. Eu lembrei de uma história engraçada. Lá na Espanha, quando eu fui, a gente não conhecia, né? Aí a gente pegou, fomos comprar o bilhete do metrô, e aí são várias estações e você vai para quase todo lugar lá em Madrid, ali você vai em vários lugares. Você vai para todos isso. Só que a gente não sabia que tinha esse passe único que ia para todos. Então, aí a gente comprou um, e lá você compra por estações, né? Você compra de tal a tal, é tanto. Se você for um pouquinho mais, é um pouquinho a mais. E aí a gente comprou tal, e aí fomos para uma estação, e aí a gente falou, putz, é uma estação a mais, né? Então, como é que a gente faz? A gente vai entrar nele de novo, né? Aí perguntamos pro rapaz, né? Um assessor lá, e aí ele falou assim, não, então aí você tem que sair e comprar, né, um bilhete para essa uma estação a mais. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Saímos, compramos, e outros casais que estavam com a gente, também brasileiros, né? A gente foi numa turma. Eu falei assim, não, a gente já tá aqui dentro. Não, nem vou continuar. Por quê? Vou ter que sair para comprar. E era coisa pouca, sabe? A gente saiu, né? Fomos lá e tal. E aí, beleza. Aí o rapaz que tava lá, não sei como que fala lá, né? O assessor lá. Um controlador? O rapaz que ficava dentro do metrô ali, né? E falou, mas por que só eles dois vão, vocês não vão? Não, a gente vai também. E por que vocês não vão lá comprar o ticket? Não, porque a gente já tá aqui. Não, mas é errado isso. Não, mas a gente já tá aqui, vou ter que subir. Total. Não pode, é errado. E ele repetindo, tipo, é errado. Não se conformava, né? Exatamente. Você vê como é uma questão até cultural mesmo, por né? isso. Por que você acha bonito lá fora e aqui não faz, não é? Exatamente. Porque lá ele vai parar, vai receber e nunca mais vai fazer. Os caras... Eu tava no Porto, em Portugal, e lá tem o metro, né? O metrô chama metro. Como é em espanhol? Aí eu queria ir pra Gaia, do Porto eu queria ir pra Gaia, que é super bonito, você passa em cima da ponte, em cima do rio lá, super legal. 25. E aí eu cheguei lá no metro, ele é em cima da terra, né? Não é sub. Aí eu olhei assim, falei, o negócio tudo aberto, o trem aberto, tudo aberto. Como é que eu faço? Aí tinha um cara lá, um segurança, eu falei pra ele, olha, eu sou do Brasil, eu queria pegar aqui, mas eu não faço a menor ideia. Ele, não, vamos lá, eu te ajudo. Ele pegou, tinha uma maquininha, ele pegou, olha, você vai pagar com cartão, com dinheiro? Eu falei, eu tô com dinheiro. Então, você vai pagar aqui. Ele foi fazendo tudo pra mim e me ensinando. Aí eu peguei o bilhete e entrei. Ninguém me pediu bilhete. Ninguém pediu nada. É aberto. Aí me falaram assim, que pode acontecer de pedirem para você, se você não tiver, você paga uma multa. Mas nunca pedem. Né? Aí eu fiquei pensando... Mas o dia que pedir, se você não tiver, então, por isso que todo mundo vai. Pode acontecer, né? Mas é o tipo da coisa que eles devem falar, olha, a gente pode ir lá ver. Mas aí os caras falaram, nunca pedem, né? E aí eu fiquei pensando, faz isso no Brasil. Imagina, não vai durar uma semana, vai todo mundo viajar. Você não sabe, vamos lá, de graça. Tá de graça. Né? E a atenção que eles têm também, um com os outros. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu tive, quando eu estive em maio, na Espanha, foi como lembrar um pouco daquilo e viver de novo. Eu vou falar, cara, tava com falta. As pessoas se cuidam uns aos outros também. Sabe, tem aquela educação, quer saber como é que você tá. Aqui tá bom. Nossa, não é? Ninguém olha para quem tá do lado. Quer me irritar?
entra no elevador comigo e não me fala Ai, bom fala dia. a verdade. Nossa, isso Tá cheio. Eu também acho Tá isso. cheio. Isso é o que mais tá cheio. acontece. Aí Eu falo, já não tô não nem passar aí. nervoso. Bom dia. Pra eu não passar nervoso, agora eu já, quando tô entrando, eu já falo bom dia, eu também. já falo. Aí a pessoa é obrigada a Eu responder. falo também. Porque é um absurdo, você tá entrando, a pessoa não fala nada, fica olhando, olha pra tua cara e olha pro celular. Exato, é educação. Então eu sinto muita falta disso. Então. Porque é gostoso isso. E assim, tem empatia. Às vezes você tá andando. Isso aqui eu vejo, tem gente assim também, né? Mas você tá andando e de repente você vê alguém que tá pedindo. Nossa, mas para, vai lá, vai conversar, paga. Você vê, faz. Aqui tem, mas lá é uma coisa muito normal. É mais comum. Eu lembro de como uma vez eu estava trabalhando aqui na Faria Lima, e acho que fazia uns 4 anos que eu tinha voltado para o Brasil. E tinha um mendigo caído ali perto do metrô. E eu passei e eu olhei aquele homem lá, eu pensei, tá morto. E a cena para mim era dantesca, porque era assim, todo mundo andando pro lado, o homem lá, e ninguém fazia nada. E eu desesperado. E eu lembro que eu cheguei no escritório e eu falei com ele, gente, como é que aquele homem tá lá, né? E o diretor da capa, aqui é assim, se você tá tão preocupada, liga pra ver. Aí eu liguei pra polícia. Não é aqui, você tem que ligar por sua mão. Aí você liga lá pra... Não é aqui, você tem que ligar pra polícia. Aí quando eu falei com o policial, falou, se a gente for lá, você vai ter que ir. E você vai ter que presenciar e declarar e falar que é você. Aí eu falei, nem ajudar uma pessoa, você pode aqui. Você não pode. Porque você tem medo, porque você não sabe. Porque... Então, tá tudo muito frio, gente. Onde a gente vai chegar? Não é? Antes não era assim. Então... Não era. Tem que mudar. Isso tem que mudar. E eu acho que a gente tem que ir mudando. A gente tem que conseguir... Por exemplo, eu mudei para um condomínio, são 400 apartamentos lá, né? E aí tinha uma empresa com são muitos funcionários. Eu não sei quantos funcionários tem dentro daquele condomínio, não faço a menor ideia. Faxineira, segurança, aí não sei o quê. E todos que eu passo, eu falo bom dia, boa tarde e boa noite. Todos, né? Sorrio, às vezes eu paro e converso, sempre assim. Aí mudou a empresa. Entraram funcionários novos. Você falava bom dia, eles não olhavam na tua cara. Aí eu fui reclamar. Isso mesmo. Eu fui reclamar. Não deles. Não, mas é porque verdade. Porque de cara eu percebi que a empresa manda fazer isso. Aí eu fui reclamar e ficou a reclamação, eles começaram a falar bom dia, boa tarde. Claro. Porque assim, eles ainda, você via que eles ficavam com medo na hora que você falava bom dia. Eu olhava assim e falava, nossa, a empresa que tá mandando. Não olhar, tipo... que assim, lá é classe média, né? Mas é um condomínio bom. Então, não olha na cara dos ricos. Primeiro que não tem nenhum rico lá, né? E segundo que, assim, é tudo gente normal. Vai todo mundo no banheiro do mesmo jeito, sabe? Então, o pessoal não verdade. Existe isso. Eu também acho que... Então, assim, tem que saber entrar e sair em todos os lugares, né? E aí entrou a menina na correspondência, né? E eu notei assim, que o pessoal chega lá e já fala o número do apartamento, né? E aí a menina já vai pegar, só a conversa, né? E eu falei, eu vou fazer uma experiência. Vou começar a falar, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Ontem eu fui pegar um negócio, ela nem falou, ela falou, oi, tudo bem? Já levantou e pegou e me deu. Ela já sabe o número do apartamento, já sabia tudo. Já sabia o nome, porque ela abriu no computador, tudo. Então, assim, olha como muda, né? E aí o pessoal chega lá e já fala, apartamento tal. E ainda fica batendo assim, né? Esperando. Vai demorar muito, tem horário. Não, então, e muda bastante, né? E apartamento é difícil conhecer vizinhos. Lá na Espanha, gente, eu morava em Madrid, num quarto sem elevador. E meu vizinho de frente tinha 96 anos, a de baixo tinha 85. Eu era a mais nova de todo o prédio. Você estava se sentindo mas é verdade. Naquela época é verdade, eu cheguei lá. E era a mais nova do prédio e eles eram assim, ai filha, como é que tá? E eles eram baratinho comigo. Aí o senhor de 96 anos, eu lá subi na escada, e a gente conversava, ia de baixo. Maribel, que é Laninha, me chamava Laninha. Laninha já está em casa. Eu escutava elas falando aí pelo pátio. Pelo hall. Aí, no hall não. Sabe aquele vão do meio? Não, no pátio. Tinha aquele vão no meio. É, um vão no meio, né? Isso. Aí em espanhol a gente fala que é rádio pátio. que ficavam fofocando lá. Aí eu escutava, Isabel, que Laninha já chegou.
Aí teve um dia que o senhor lá de 96 anos, ele morava sozinho, que a mulher dele já tinha falecido, e o filho acho que 1 ou 2 vezes por semana, e ele descia 2 ou 3 vezes por dia as escadas, em 4 andares, para comprar 1 quilo de açúcar ou uma coisinha para fazer exercício. Aí teve um dia que eu tinha ido viajar, e quando eu voltei, acho que eu fiquei uns 4 dias fora, ele veio, quanto tempo, todo alegre. Aí ele veio, e assim, a escada estava perto. Ele veio, me deu um abraço e botou a mão na minha bunda. Eu levei um susto na hora, eu quase empurrei o velho de 96 anos pela E ele, derrubou o velho na escada, coitado. Tranquila, que já não hago nada. Já não hago nada. Ai, mas era muito divertido, gente. Mas era muito legal, porque eles olhavam quem ia. Mesmo no momento que vizinha fofoqueira, mas também se controlava. Se aconteceu qualquer coisa, eles falavam. Era um bar, ela é diferente. Mas não, o papo tá muito bom. Sim. Mas me fala uma coisa. O pessoal já viu a capacidade da tua empresa, mas como é que eles encontram? Aonde que eles se encontram? Vocês podem acessar www.tvis.com.br. Tvis, como é que escreve? tviz.com.br. Vai estar na descrição do... Tá na descrição, vai estar... Com certeza vão colocar lá. E aí lá vocês vão ver todos os telefones, como entrar em contato com a gente. Você pode ir também pelo meu WhatsApp, se vocês quiserem. Se quiser, eu coloco 11 97200 1057. Muito bom. Que puder ajudar, estamos aqui. Legal. Vamos... Queria agradecer muito. Já fica o convite para uma próxima vez. Sim. Tá? Muito obrigado. É muito legal. Dá pra gente ficar horas batendo papo, sim. Né? Que histórias. Um limite. Daqui a pouco o pessoal fala, já está muito tempo falando, eu não quero mais ouvir. Né? Então, queria agradecer. Foi muito legal, muito bacana. E lembrar, né, todo mundo que é para dar o joinha pra gente. Né? Não esquece do like, não esquece de se inscrever, Ibratalks e cortes do Ibratalks, ativar o sininho, que é muito importante, e a gente se vê no próximo podcast. Até lá!